Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle Zaninelli e a gente está aqui com a Leila de Castro. Ela é farmacêutica, ela já trouxe um vídeo bem legal aqui pro canal falando da história dela e hoje tem um conteúdo mais legal ainda e tem uma surpresa para vocês no final, viu? Então, o nosso conteúdo hoje vai ser a Leila falando sobre a experiência dela de farmacêutica com os óleos essenciais. Ela vai falar sobre os medicamentos mais pedidos na farmácia, já que ela é dona da farmácia, ela fica atrás do balcão. Então, e quais são os seus efeitos colaterais e também se tem algum substituto de óleo essencial para esse medicamento. Então, fica atento. No final, a gente vai estar disponibilizando um e-book que vai ser um resumo dessa aula que ela vai dar aqui pra gente hoje. E é muito legal. Então, se você ficar até o final, fique atento como que você vai, no meio do vídeo, ao longo do vídeo, a gente vai informando de como você vai conseguir garantir o seu e-book, tá bom? Então, vamos lá. Leila, o que são os óleos essenciais, afinal? Então, os óleos essenciais, eles são a imunidade da planta, né? É o mecanismo que a planta usa para defender dos agentes externos que a gente fala, né? Que é a temperatura, que são os insetos, que são os meios que vêm para prejudicar a planta. Então, o óleo essencial, o próprio nome já diz, é a essência da planta. Seria a melhor parte da planta. Que legal, então é como se fosse um sistema imunológico da planta. Exatamente, o sistema imunológico da planta. Que legal. E muita gente pergunta, os óleos essenciais, eles são caros ou acessíveis? Eles são acessíveis, Isabelle, considerando que uma gota de óleo corresponde a 28 xícaras de chá e o efeito no nosso organismo de uma gota vai resolver, por exemplo, uma dor de cabeça, uma febre, enquanto que às vezes você precisa tomar um comprimido, dependendo do seu problema de saúde, de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. Então, se você fizer essa análise, eles são acessíveis. E sim. quanto que custa um dipirona na farmácia hoje? Então, o dipirona comprimido com 20 comprimidos, eu vou falar assim, em média, por comprimido, sairia R$1 cada comprimido. Vem com 20 cápsulas? Vem com 20 cápsulas e esse você teria que tomar de 6 em 6 horas. Olha só. E então, se a gente considerar, sai bem mais barato, porque se a gente for ver o Peppermint, que é o substituto, né? Exatamente. De 15 ml, no preço de custo, ele vai sair uns R$130 e vem 300 gotas. E se dividir isso dá 43 centavos por gota, então sai muito mais barato. E uma gota é suficiente? Sim, uma gota é suficiente. Se você tá com uma dor de cabeça, você toma ou você passa nas têmporas uma gota, como você disse, o Peppermint, que é o hortelã-pimenta, né, da doTERRA, que tem um efeito muito eficaz no caso de dores e antitérmico também. Que legal. Então, a gente também tem uma questão, né? Eu atendo alguns médicos, né? Falo sobre os óleos essenciais para algum deles e eles me apresentam uma questão que você mesma já me apresentou uma vez, sobre os medicamentos criarem resistência tanto no organismo e também em algumas bactérias. E essas bactérias, vírus, enfim, acabam gerando novas cepas e acaba não tendo medicamento que realmente trate o organismo da pessoa. Isso é verdade? Sim, Isa, isso é bem real. As pessoas fazem o que a gente chama de uso indiscriminado de medicamento, né? Então, quando a gente toma medicamento, às vezes, sem ter a verdadeira necessidade, eles acabam trazendo essa resistência para o nosso organismo. Então, se você tem, por exemplo, uma dor de garganta e sempre vai lá e toma um antibiótico ou um anti-inflamatório, esse medicamento com o seu organismo vai acabar acostumando
é o que a gente chama de resistência, né? Aí, a próxima vez que você precisar tomar, ele não vai mais fazer o efeito no seu organismo como ele fez da primeira vez. E trazendo isso para os óleos essenciais, os óleos não trazem essa resistência no nosso organismo. Que legal. Muito pelo contrário, né? Ele vai trazer o bem-estar, ele vai trazer a melhora na sua qualidade de vida. Esses dias eu fui atender uma ginecologista e ela me falou de uma angústia dela e de vários outros médicos que, por exemplo, a candidíase de repetição. Você tenta tratar aquela paciente e não consegue porque o corpo dela já criou resistência com aquele antibiótico, né? Então, no caso, por exemplo, o melaleuca e o orégano, que é um antibiótico, né? Eles seriam eficazes? Ah, sim. No caso da candidíase especificamente, ela vem acometer o nosso organismo quando a nossa imunidade é baixa, né? Então, ela vem em forma de ou uma coceira, ou uma dor, uma ardência na hora de fazer o xixi, né? E isso, hoje realmente as mulheres têm muito isso, porque as mulheres hoje são muito polivalentes, vamos dizer assim. A mulher consegue, né, trabalhar em casa, trabalhar fora, cuidar de filho, cuidar de inúmeras coisas, só que isso traz prejuízo na vida emocional da mulher. Aí a imunidade dela fica baixa, aí se manifesta através de uma cistite ou de uma infecção urinária. E os medicamentos para isso, como você mesmo disse, Isa, são os antibióticos ou às vezes anti-inflamatório. Isso vai trazer prejuízo e vai trazer sim resistência no organismo dela, sem contar se ela tem uma infecção recorrente, essa infecção pode até subir para o rim. Então isso pode prejudicar outros órgãos dela, o que ocasiona ela ter que tomar mais e mais medicamento a cada vez. Então, como você citou, a melaleuca age como antibiótico e também um anti-inflamatório muito efetivo no caso das infecções urinárias. O orégano também, né, ele age como um antibiótico, sem trazer essa resistência no organismo. Que legal. E assim, a gente estava falando sobre a lista dos mais utilizados, né? Por exemplo, no balcão, hoje, você chegou a me falar de uma classificação de medicamentos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do que você me citou aqui, que eu escrevi, do pantoprazol e omeprazol, teria algum efeito colateral tomar esse medicamento? Ah, sim. Os medicamentos a gente sabe, né, que eles são divididos em classes de medicamento. E esses que você citou, omeprazol e pantoprazol, eles são para proteger o nosso estômago. Proteger o nosso estômago quando a gente precisa tomar mais que um medicamento no dia, né? E hoje é difícil uma pessoa que não tome 2 ou 3 ou 4, enfim, muitos medicamentos durante o dia. O omeprazol é um dos primeiros que saiu. A gente hoje conhece que ele traz muito efeito colateral no nosso organismo. E estudos têm revelado que o omeprazol, uso por muito tempo, pode trazer até a demência. Então, depois do omeprazol, surgiram muitos outros. Pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, né? O Dexilan, que hoje é também bastante receitado pelos médicos, né? E todos esses, algum efeito colateral ele vai trazer para o nosso organismo. E como a população está cada vez mais ansiosa, cada vez mais nervosa, pelas próprias questões da vida atual, né? Então, os problemas estomacais têm aumentado muito. Os problemas de refluxo
tem aumentado muito os problemas de azia, de úlcera, de gastrite, principalmente a gastrite nervosa. Hoje a gente atende na farmácia pessoas muito novas, muitos jovens, né? Até criança que já tem gastrite, que já tem refluxo, que já tomam medicação para o estômago. Então, isso tem que ser realmente repensado, porque desde muito novo, se você começa a usar os medicamentos, isso a longo prazo vai trazer grandes prejuízos na sua vida futura. Então, aí que a gente entraria com a substituição, né, desses medicamentos para um óleo essencial, que eu poderia estar citando aqui o Zengest, pela composição dele, que é uma composição voltada exatamente para todos os problemas digestivos. É o que a gente fala, que ele é um blend digestivo, né? Que ele vem atuar assim, hoje de manhã, se você levantar, tomar até em jejum uma gota do Zengest, durante o dia você pode passar um nervoso, você pode comer uma coisa que prejudicaria o teu estômago e você já vai estar preparado para receber o que vier durante aquele dia. Que legal, Leila. E você também chegou a me falar sobre uma classe, por exemplo, analgésico e antitérmico, a gente até falou, né, do dipirona e tal. Teria o óleo que substituiria seria o peppermint, né, que você colocou aqui. Isso. E psicotrópico? Então, psicotrópico é uma classe de medicamento que a gente tem que tomar o dobro de cuidado. Primeiro, eles são vendidos só com receita. Então, nós temos hoje 3 tipos de receita, que são os medicamentos que a gente chama de controlados. Então, existe a receita branca, a receita azul e a receita amarela. Esses 3 tipos de receita têm validade por 30 dias. E eles são controlados por quê? Não é à toa que a Anvisa controlou esses medicamentos. Eles são controlados porque eles trazem algum efeito colateral sim para o nosso organismo e eles não podem ser tomados uma dose mais alta do que aquela que o teu médico te recomenda. Se ele fala para você, por exemplo, tomar 1 comprimido por dia, é 1 comprimido por dia. Eu posso citar aqui até o Rivotril, que ele é um medicamento de tarja preta, é um medicamento calmante, né? A receita dele é azul e a pessoa começa tomando 1 gota do Rivotril para dormir, por exemplo. Aí, com 1 gota, ela vê que ela não consegue dormir. Então eu vou tomar mais 2 gotas. Aí vai aumentando por conta própria, sem orientação do seu médico, né? Quando vê, a pessoa já está tomando 10 gotas do Rivotril e continua sem dormir. Então, no caso específico dos psicotrópicos, né, que agem no nosso sistema nervoso central, e a gente tem que tomar precaução, sim, com esses medicamentos, o uso tem que ser muito moderado, né? E hoje a gente pode também estar fazendo a substituição desses medicamentos que são os antidepressivos, que são os calmantes, que são os ansiolíticos, e enfim, para um monte de outras causas que a gente traz hoje na nossa vida, a gente pode sim substituir, por exemplo, por um lavanda, por um balance, por um serenity, né? Que são os óleos essenciais naturais que vão controlar a nossa ansiedade, que vai controlar a nossa depressão, que vai nos ajudar no sono, sem trazer os efeitos que os psicotrópicos trazem para a nossa vida até diária. Porque a pessoa que toma bastante psicotrópico, ela não pode dirigir, ela tem que tomar uma série de precauções porque ela fica mais lenta no pensar, no agir. Às vezes no próprio trabalho dela, ela acaba não produzindo tanto como ela produzia antes. Então, são precauções. Claro que com a orientação do nosso médico,
nós temos que fazer sim essa substituição gradativamente. Tá. E o antidepressivo, você falou também, né, até no vídeo anterior, sobre o frankincense, né? Então, o frankincense, ele vem, assim, no nosso organismo, gente, para uma série de benefícios. Ele controla a nossa depressão, ele controla a nossa ansiedade, o nosso sistema imunológico, né? Ele faz uma regeneração celular, ele age como preventivo em se tratando das doenças atuais que nós temos aí, que é o Parkinson, o Alzheimer, as doenças degenerativas. Se ele vai agir como dentro das nossas células, então ele vai fazer uma reconstituição da nossa célula. E isso, claro, que ele vai prevenir a nossa depressão, prevenir essas doenças que têm causado tantos males para a nossa sociedade. O frankincense é considerado o rei dos olhos, né, de tanto benefício que ele traz no nosso organismo. Que legal. E a outra classe que você colocou aqui para mim é os anti-inflamatórios e corticoides. Você pode falar um pouquinho assim quais são e o que eles trazem, né, de efeitos colaterais? Sim. Os anti-inflamatórios e corticoides, lembrando que os corticoides também agem como anti-inflamatório, né? E os corticoides, eles são medicamentos eficazes, sim, tá? Eu vou citar um exemplo aqui de um corticoide que hoje é muito utilizado. Eu vou estar falando o nome comercial dele, que é o Stamin, que o princípio ativo dele é a dexclorfenamina, né? Que as pessoas tomam muito para alergia, inclusive tem gente que toma até para dormir, porque o efeito colateral dele é a sonolência. Mas tem gente que toma ele para dormir. Eu durmo a noite inteira e eu vou tomar um Stamin, né? Mas o corticoide, ele traz efeitos colaterais, sim, no nosso organismo. O uso de corticoide por um longo tempo, a pessoa fala que ele tem ganho de peso. Na verdade, não é ganho de peso. O organismo, né, recebendo corticoide, ele vai reter líquido. Então, a pessoa fica com a sensação realmente de gorda, né, mas ele é o que ele causa no nosso organismo. E sem contar com outros efeitos. Existe até o efeito colateral do corticoide, que é uma síndrome que se chama síndrome de Cushing. É uma síndrome que a pessoa fica com o rosto bem cheinho. Quando a gente estuda essa classe de medicamento, a gente vê que a pessoa diz que fica com cara de lua cheia, porque realmente ele traz esse efeito no organismo. Então, claro que podemos evitar o uso desses medicamentos, né, anti-inflamatório, para uma dor nas costas, para uma dor no joelho, para uma dor lombar, que hoje a pessoa tem muito, de ficar muito tempo em pé, de trabalhar muito, as pessoas que trabalham com movimentos repetitivos e serviços muito pesados, então tem esse tipo de dor, né? E os óleos essenciais que podem ser substituídos pelos anti-inflamatórios. Nós temos hoje o copaíba, que tem feito efeitos maravilhosos no nosso organismo. O óleo de copaíba da doTERRA é extraído da copaibeira aqui do Brasil mesmo, que é a melhor copaibeira que pode ser extraído. Lembrando aqui que a doTERRA faz também o tratamento do local onde essa extração é feita, né? Cuidando da parte do meio ambiente para não prejudicar, cuidando da parte da saúde das pessoas que trabalham na doTERRA, até com a própria remuneração para as pessoas trabalharem feliz com o que está fazendo, né? Então, a copaíba é um exemplo que a gente cita sempre, que age como anti-inflamatório e alivia qualquer dor.
a copaíba, a própria melaleuca, né? A gente sabe que eles têm efeitos e agem muito bem até nas doenças autoimunes. Que de doença autoimune a gente pode estar falando uma outra hora, que hoje as pessoas têm muitas doenças autoimunes, que é aquela que a nossa imunidade não consegue combater, de tantos problemas que vêm de fora, né? Então, esses óleos essenciais, eles vêm aliviar esse tipo de dor e tratar as inflamações que trazem o próprio dia a dia para o nosso organismo. Uma curiosidade da copaíba, que teve uma vez que eu conversei com um médico e ele também usa o copaíba da doTERRA, e ele me contou uma coisa bem interessante, que quando ele estava atendendo um dia, né, uma pessoa que gostava muito de coisa natural e tal, e não tomava nenhum tipo de medicamento. E ela foi no consultório dele, né, no caso, totalmente, claramente intoxicada, diarreia, vômito. E aí ele perguntou, o que você tá tomando? Aí ela falou que era copaíba. Mas de qual marca? Ah, essas marcas assim, baratinhas que a gente encontra. Ou uma marca que eu comprei lá na loja de produtos naturais, não me recordo 100%, mas ele falou que ela tava tomando uma copaíba aí, né? Ele até pediu depois para ela mandar a foto para ele. E ele contou uma coisa bem interessante. A Leila falou sobre a doTERRA dar boas condições de trabalho para essas pessoas. Por que isso? Por que isso é tão importante? As pessoas, elas tiveram algumas empresas que foram na Amazônia, exploraram, né, a nossa Amazônia, que não é uma coisa muito assim nova, né? Sim. E eles pegaram a copaíba, que é maravilhosa, com todas as propriedades ricas, e extraiu. A copaíba, quando você extrai uma vez, ela precisa de uma pausa de 6 meses para produzir um óleo de qualidade. Então, se você extrair demais, além de você matar a árvore, ela vai produzir também toxina. Por quê? Porque é o sistema de defesa dela, então ela precisa se defender. Então, o que acontece? A mulher, ela estava intoxicada com copaíba porque ela tomou um óleo que não é de boa procedência ou de boa qualidade. Então, tem que ficar sempre atento que na doTERRA, além de ser uma boa qualidade o copaíba, né, eles extraírem certinho só de 6 em 6 meses, que dá o tempo da árvore se recuperar, eles também usam 3 a 4 tipos de copaibeiras diferentes dentro do mesmo frasco, pelos benefícios e as qualidades, que um dia eu vou trazer um vídeo só falando da copaíba aqui pra vocês, né? E o turmeric, que é o açafrão da terra também, né, Leila? Cúrcuma, né? A curcumina, né? Sim. Ele também age como anti-inflamatório, e você estava me falando que tem muita gente procurando também na farmácia, né? Ah, sim, porque por causa dos efeitos também bons que eles trazem para o nosso organismo, né? Uhum. E a gente tem que ter precaução também, como a Isa disse, nessa compra de medicamento aí, esses medicamentos naturais, principalmente no caso dos óleos, porque os óleos essenciais são, assim, relativamente novos. Só que existem os que são comercializados em lojas, enfim, né, que são vendidos aí, que são mais baratos, sim. Mas por que eles são mais baratos? Porque as indústrias que estão colocando eles no mercado, elas têm usado solventes, até para aumentar, para render mais, né? Claro que daí eles podem ser vendidos, sim, mais barato. E a doTERRA preza muito pela qualidade do produto, sendo a garantia, né, que a doTERRA dá. A doTERRA tem até o selo, que a gente chama de CPTG, que é o certificado de garantia testado, né? De pureza, testado e garantido, porque cada óleo, antes da doTERRA lançar no comércio, hoje é feito muito mais de 100 testes. Olha. Né? Para garantir realmente a pureza
e a eficácia desse óleo. Então, é por isso que a Anvisa aprovou aqui no Brasil. A Anvisa é a empresa reguladora que regula os medicamentos no Brasil. Então, ela aprovou alguns óleos essenciais da doTERRA para ingestão, porque sabe da procedência e dessa pureza que o óleo oferece. Que legal. Então, por isso que você escolheu a doTERRA, né? Exatamente, né? Claro que a gente tem que saber o que a gente está consumindo e na farmácia também saber o que a gente está oferecendo para a população, porque é um compromisso muito grande quando a gente mexe com vidas, né? Por isso, quando eu fui escolher a doTERRA, com certeza teve esse peso que eu estudei e analisei bem antes de começar a consumir e colocar também para consumo da farmácia. Que legal. E então, gente, chegou acho que a hora que vocês mais esperavam, né? Que é de como vocês vão conseguir de garantir esse e-book, tá? Que vai estar um resumo de tudo que a gente falou aqui numa forma mais prática, né? E a gente vai deixar o contato, que é o telefone, o meu, o da Leila, o nosso Instagram também, e você pode entrar em contato com a gente e falar assim: oi, eu assisti o seu vídeo, né? Assisti o vídeo completo e eu gostaria do e-book, tá? E aí a gente vai conversar certinho com você e tal e disponibilizar esse e-book para vocês, tá bom? E não para por aí também. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like para ajudar a gente a compartilhar mais bem-estar com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo também com aquela pessoa que você vê que tá precisando, tá? E comente aqui embaixo algumas dicas de vídeo que vocês querem que uma profissional da área da saúde, que é farmacêutica, né? Há quantos anos? Quase 20 anos. Quase 20 anos, só quase 20 anos de experiência. Alguns assuntos que vocês querem que ela traga aqui. E eu já vou deixar aqui um próximo vídeo que a gente vai estar falando também sobre: existe medicamento seguro para emagrecimento hoje no mercado? Se sim, quais? Se não, quais são os efeitos? Existe um óleo essencial que vai também ter esse efeito de emagrecimento? Então, aguarde a gente que da próxima vez você vai ver como esse vídeo vai ser legal e você também vai poder usufruir do benefício que a natureza traz através dos óleos essenciais. Então é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada, Leila, pela sua participação. Eu que agradeço e até uma próxima. Até! Tchau, tchau!